Ei, amadas, sejam muito bem-vindas. Você é muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou Elisa Chocada e sempre chocada com as coisas do céu. E esse vídeo é da série Mulheres Proféticas. E hoje eu vou te ajudar a resgatar uma característica da mulher profética, uma característica que já é da sua essência. E essa característica é a sensibilidade. Então, fica aqui comigo, porque eu vou liberar exercícios práticos para você viver essa característica que Deus já te deu no seu dia a dia, na prática. Porque aqui, com Elisa Chocada, tudo é vai e faz. É prática, porque a nossa vida tem transformação quando a gente decide, quando a gente tem consciência, a gente decide e vai lá e pratica. Hoje nós vamos resgatar essa consciência aqui juntos e vamos praticar para que você possa viver essa característica, essa qualidade maravilhosa que você já carrega. Mas antes de começarmos, eu quero pedir uma gentileza. Me siga aqui no canal, curta esse vídeo para que a mensagem chegue a mais e mais mulheres, para que as mulheres possam começar a viver nos seus lares todas as características que Deus já plantou dentro do coração dela. Combinado? E primeira coisa que precisamos entender é que nós já carregamos essa característica, a sensibilidade. Deus já criou a mulher na sensibilidade espiritual. É natural. Você pode pensar, ai, Elisa, eu não sou sensível, mas eu te falo, você é muito sensível. Vamos imaginar uma mulher que é casada, que tem filhos, o esposo, ela é chamada ali na casa dela para ser o quê? A governadora do lar, ou seja, a administradora do lar, a mulher de Provérbios 31, aquela que administra o lar. E essa característica que Deus já nos deu, que é a sensibilidade, é para ter todas as percepções. Não é a mulher que sabe o que está faltando e que precisa comprar no mercado? Não é a mulher que sabe o que tem que colocar na lancheira da criança? E às vezes muitas de vocês reclamam, ai, eu não aguento mais essa vida. Mas Deus te presenteou com essa características da sensibilidade para que você tenha percepção. Às vezes o seu esposo ele não sabe nem achar as coisas na geladeira. Ele não tem uma sensibilidade das coisas do visual. A mulher já carrega isso naturalmente. Só que essa característica, a gente usa ela no dia a dia. A gente usa na casa, nas coisas que a gente está vendo, mas ela foi nos dada para quê? Para que a gente seja esse GPS do céu aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Ou seja, essa sensibilidade espiritual. A mulher, ela direciona o lar no sentido espiritual. O homem vai lá, faz, morre pela esposa, batalha, provisão, tananã. E a mulher ela vai administrar, ela administra as finanças, ela administra o lar, ela educa os filhos, ela ensina. Então vamos ler aqui, porque nós vamos aprender através desses versículos o que está acontecendo nesse mundo, no dia a dia e inclusive nas nossas vidas. Vamos ler juntas Mateus 24, 36 a 39 e 42 a 44. Mas a respeito disso, deixa eu pegar aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na volta do homem, do filho do homem. Isso aqui é Jesus, quando ele veio aqui na terra trazer o reino dele, ele estava fazendo uma analogia, ele estava fazendo uma semelhança, como que vai ser a volta de Jesus, assim como foi na Arca de Noé. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou dentro da arca e não perceberam, eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos, todos foram mortos. Excesso a família de Noé e os animaizinhos que a voz de Deus pediu para ele colocar lá. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amada, esses trechos
carregam uma revelação profunda sobre a sensibilidade espiritual, sobre a percepção. Exatamente o que Jesus quis destacar quando disse: e não perceberam. E não perceberam. Nos dias de Noé, o mundo vivia uma rotina normalmente, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, ninguém discernia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, guarda aí, a sensibilidade, ela serve para você ter um discernimento espiritual. Enquanto isso, o céu já se movia, já estava tudo preparado. Até o tempo tinha mudado, entendeu? A arca estava sendo construída, o juízo se aproximava, mas as pessoas estavam distraídas. Distraída com o natural e não perceberam o mover de Deus no invisível. Jesus faz uma comparação profética, chocante, que assim também será no dia da volta do Filho do Homem, ou seja, a volta de Jesus. Ou seja, o problema não será a ausência de sinais, mas a falta da sensibilidade para discernir os sinais. E nós, mulheres, carregamos essa característica linda e natural na nossa essência, a sensibilidade às coisas do céu. Deus criou a mulher assim. Deus te criou assim. Será que você pode sentir, talvez até falar, se for. Eu não gosto de ficar falando isso, mas assim, fala, eu sou uma mulher sensível. Eu sou, eu sou uma mulher sensível. Esse é o primeiro passo, a gente tem que ter consciência. Você já é. Você já é. É igual o perfil comportamental. Eu aplico perfil comportamental. E quando eu revelo, quando eu vou fazer a devolutiva, às vezes as mulheres ficam chocadas, falam assim, eu não sou isso. Não, você já é na sua essência. A gente carrega características que Deus nos deu quando mesmo antes da fundação do mundo. E nós nascemos com essas características para quê? Para que a gente funcione como corpo de Cristo, caminhando ao nosso destino e cumprindo o nosso chamado profético aqui na Terra. Você, amada, tem um chamado profético na sua vida. Você é uma mulher sensível. Você já carrega o poder, que é Jesus dentro de você. Deus, o tempo todo, ele está falando com a gente. Ele fala com você todos os dias. Deus não vai fazer mais nada, você sempre vai ouvir eu falar isso. Ele já fez tudo. Agora a gente tem que silenciar para escutar, para trazer o que Deus já fez no céu e para a terra. Esse é o grande segredo da nossa vida. E a gente não pode perder a sensibilidade do que está acontecendo. Às vezes, você pode estar perdendo a sensibilidade até dos sentimentos dos seus filhos, do seu esposo, porque começou a ficar presa às coisas dessa terra, começou a ouvir os barulhos externos, os barulhos e as vozes da internet. Que hoje o Reels, se você deixar, você fica ali 554 horas passando Reels e a vida andando e você perdendo a sensibilidade daquilo que Deus te chamou para ser. Primeiro, Deus te chamou para ser filha, Deus te chamou para ser íntima. Esse é o seu primeiro chamado, intimidade com Jesus. Filha, posicionar no lugar de filha, na sensibilidade espiritual. Aí Deus te chamou o segundo o quê? Para sua família, para sua casa, para cuidar do seu esposo, dos seus filhos, para guiar a sua família como uma família profética que carrega um propósito. Não, família não é família, porque é uma família. Família é um propósito de Deus aqui na Terra. Então, às vezes, você tem feito várias coisas, se perdido em várias coisas, às vezes tem perdido a sensibilidade em várias coisas, querendo pregar para as mulheres, ir no evento, viajar para o outro exterior. O que eu mais vejo, infelizmente, mulheres casadas que têm 3, 4 filhos. Às vezes tem um, mas elas viajam o mundo pregando e liberando a mensagem do reino e deixam seu esposo em casa. Quando você deixa seu esposo em casa e sai viajando igual doido para o mundo afora, achando que você está fazendo a obra de Deus, ou viajando para divertir mesmo, você está deixando o seu esposo exposto. Você está descobrindo o coração dele. Não estou falando que ele vai te trair, mas você está deixando
coração dele sem uma proteção. Não é bom que o homem esteja só. Isso não fala só sobre não estar casado, mas não é bom que o homem esteja só, sem a esposa dele. O homem, ele não tem uma percepção. E o homem é muito mais selvagem que a mulher. A mulher é sensível, o homem é o machão, aquele que vai, que se precisar, eles têm uma força, gente, que a gente não imagina. Mas para isso você precisa se posicionar no seu lugar de sensibilidade, que ele vai se posicionar no lugar da brutalidade, daquele que defende, que caça, que pega o machado, que sai quebrando tudo para defender a sua família. Só que você não deixa ele sozinho. Isso é uma dica. Às vezes você não vai gostar dessa dica, mas não deixe seu esposo sozinho. Então, a essência feminina foi criada para ter essa percepção, esse sentido e esse discernimento espiritual. Só que é muitas distrações. A obra de Deus que você acha que você precisa fazer é uma distração na sua vida. Ai, a maior mentira da humanidade é falar: cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Deus não vai cuidar das suas coisas mais, é você que precisa cuidar. É você que precisa cuidar do seu filho. É você que precisa, você faz a sua parte, aquilo que te compete aqui na Terra, com a sensibilidade e a voz de Deus. Isso eu falo, gente, a plataforma que eu uso, o fundamento que eu uso, em tudo que eu falo, você tem que lembrar, é a intimidade, entendeu? E a intimidade, quando eu falo, é ser guiada pela voz do Espírito. Então, enquanto o mundo corre para lá, para cá, talvez a gente está entrando nessa mesma jornada desse mundo. E Deus está simplesmente te chamando, chamando aquelas que ouvem o sussurro do Espírito, que não querem mais viver, sobreviver, na verdade, que querem viver e estar preparadas, inteiras, rendidas e sensíveis ao que está acontecendo no céu. Será que você tem percebido o que Deus já fez no reino dos céus? Será que você tem percebido ou você tem vivido numa cápsula religiosa? Quando eu vim para a França, mais uma vez eu saí da minha própria cápsula que eu enfio. Eu enfiei na cápsula profética. Tem gente que enfia na caixa da religião, de uma denominação, de normas, regras, leis. Quando eu vim para cá, eu saí novamente da cápsula. E eu não posso me permitir voltar nessa cápsula, porque Deus não é evangélico. Nunca. Jesus não é evangélico. Ele é o poder. Ele é o Deus. Eu tenho contato aqui com judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, todas as origens. Você acha que Deus vai escolher somente uma religião? Gente, já estou indo para o outro lado, mas enfim, que nós vamos voltar para cá. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes, muitas coisas, até a religião pode estar sendo a sua distração. Muitos comiam, bebiam e o dilúvio veio. E as pessoas não perceberam, não perceberam. E a sensibilidade que Deus colocou é para você resgatá-la hoje e trazer essa consciência novamente, a consciência da mulher que você nasceu para ser, uma mulher sensível, uma mulher que vai ter a sabedoria do céu para fazer com que seu esposo encaixe no posicionamento dele, que é de proteção da família. Você protege o coração, o seu esposo protege fisicamente, que vai trazer a provisão, mas você primeiro precisa voltar para a sua sensibilidade. Você precisa se posicionar na mulher sensível. Eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Isso aqui é uma introdução, é uma primeira característica da mulher sensível, que a mulher é sensível. Às vezes o mundo olha como uma mulher frágil, mas a mulher é sensível e a mulher precisa se posicionar no lugar da sensibilidade. Senão fica desestruturado e desfuncional o seu lar.
E pare de envolver em tantas coisas, comece a se envolver naquilo que a voz de Deus está te falando. A sua rotina, amada, ela é muito importante. E Deus sempre vai manifestar no seu dia a dia, nas coisas simples, singelas, no tratar com os filhos, na mesa do jantar, com a família, no seu empreendimento, no seu trabalho. Ele vai manifestar nessas coisas, e é nessas coisas que você precisa estar sensível. A intimidade com Jesus é 24 horas por dia. E eu quero terminar, antes de passar as tarefas para você, com uma frase minha. Vamos refletir. Trazer a consciência é o primeiro passo para viver a cura, para resgatar a sensibilidade. E o segundo é a sua jornada de intimidade com Deus. Você primeiro precisa ter consciência. Quando você cai a consciência, aí você fala: opa, eu preciso voltar para dentro do coração de Jesus. Se você é a expressão do Espírito Santo aqui na Terra, essa sensibilidade, eu esqueci de falar, você é a expressão do Espírito Santo dentro do seu lar, dentro da sua casa, onde você passa, você precisa voltar, trazer a consciência. E hoje eu estou trazendo essa consciência para você. Então, reflita sobre isso. A prática é: para tudo, traga à memória a sua consciência. Como está a sua sensibilidade para as coisas que estão acontecendo no céu, sobre os projetos que Deus deu para a sua casa. Ai, Elisa, minha casa não tem projeto. Então, para tudo, pergunta: Jesus, quais são os projetos para a minha vida? Vai, faz, pratica. Faça do seu hoje um momento mais importante com Jesus. Esses dias uma mulher me perguntou, falou na caixinha que ela não está conseguindo ter tempo para Deus. O seu tempo não é seu, o seu tempo é de se a gente entender que o tempo nosso não é nosso, o dinheiro nosso não é nosso, que nada é nosso, e que quando você reserva um tempo para escutar, você continua escutando ele o resto do dia. Não é uma religiosidade, cada um vai ter a sua estratégia. E o seu silêncio em Deus ressuscita a sua sensibilidade. Então essa é a prática, você vai parar e vai respirar e vai ficar no silêncio para você resgatar essa sensibilidade de Deus. E nós vamos continuar juntas nessa jornada. Ah, e se você ainda não me seguiu aqui no canal, me siga, compartilhe esse vídeo com uma amiga, para que outras amadas que precisam também ativar essa sensibilidade, para que a gente forme um exército dessas mulheres, sim, proféticas, não mulheres maravilhas. Aqui nós somos o exército de mulheres livres e leves. Livres e leves. Livres e leves. Lembra disso, livres e leves. E uma característica da mulher profética, livre e leve, é a sensibilidade. Amém? E eu também quero deixar aqui o link do meu livro, Jornada da Rendição. Aqui, ó, aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo, só para quem está assistindo no YouTube. Clica, adquira esse livro. Ele vai ajudar na sua jornada. Beijos e até o próximo vídeo, a próxima série, a próximo vídeo da série Mulheres Proféticas. Eu estou construindo várias séries e uma delas é Mulheres Proféticas. Uma são as minhas experiências com Jesus que trazem mensagens reveladoras. A outra é Mulheres Proféticas. Combinado? Beijos, amo sua vida e estamos juntas, vamos juntas, chocadas para chocar o mundo, sensíveis para expressar essa sensibilidade ao mundo, começando da nossa casa.